Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Rocha, sou o CEO da TwoGrow e vamos conversar hoje sobre inovação aberta, algo tão falado e tão importante para empresas que querem ser mais competitivas nos dias de hoje. Vamos lá? Nunca se falou tanto sobre inovação, não é verdade? Palavra realmente que está na moda nos dias de hoje. Importante destacar, no entanto, que inovação não é novidade. O ser humano sempre buscou melhorias da sua vida, dos seus produtos, dos seus serviços e tudo mais. E nos últimos anos, com a globalização, nunca foi tão importante que cada empresa, considerando que ela tem concorrentes hoje no mundo inteiro, busque não só a melhoria dos seus produtos ou seus serviços, mas que desenvolva novos produtos e novos serviços. Importante destacar, gente, que uma inovação sempre serve para resolver um problema real ou atender a uma necessidade real. E esse é o primeiro passo no desenvolvimento de inovações. A partir disso, as empresas precisam buscar elementos, recursos que sejam estratégicos, ou seja, que sejam raros de encontrar e muito difíceis de imitar. Com isso, a empresa consegue ter o desenvolvimento da sua inovação de uma forma que efetivamente a ponha num local de destaque no mercado. Por essas e outras questões, mas principalmente essa da competitividade, de ser melhor do que os meus concorrentes, é que as empresas precisam mais do que nunca inovar. Percebe-se que as pressões para as empresas inovarem nunca foram tão grandes. Isso com certeza é causado pela globalização. Hoje os concorrentes estão em qualquer lugar do mundo, não é verdade? Então, empresa que não inova, ela já está colocando o seu futuro em risco. Inovação é fundamental. Melhorar seus produtos ou serviços, desenvolver novos produtos ou serviços, seja para os clientes existentes, mas principalmente para novos mercados, para solucionar problemas reais, é fundamental. E existe uma série de práticas que são utilizadas hoje. O perigo para aquelas empresas que não inovam, ele é especialmente grande para aquelas que atuam em cadeias produtivas muito longas, porque existe um fenômeno chamado a desintermediação, ou seja, a retirada de intermediários do meio da cadeia produtiva. As indústrias cada vez mais querem alcançar diretamente o seu consumidor final, o seu cliente final, sem a necessidade de intermediários. E nesse fenômeno, a tecnologia, os novos modelos de negócio têm exercido papéis fundamentais. Então, se a sua empresa se encaixa nessa questão de um mercado muito dinâmico, que tem cadeias produtivas longas e que você, sua empresa, faz parte do meio dessa cadeia, muita atenção. A inovação é fundamental para o seu caso. E no momento de desenvolver inovação, há várias possibilidades. Antigamente, digo ali anos 70, tipicamente, quando se começou a estudar com mais força o fenômeno da inovação, mesmo que não tivesse dado esse nome, se falava muito de pesquisa e desenvolvimento, né? Se trabalhavam muito os laboratórios internos de pesquisa. Esses laboratórios eram fechados, com muita proteção de segredo de propriedade industrial para desenvolver essas novidades que essas empresas mais tarde levariam ao mercado. Ocorre que esses laboratórios, eles são muito caros, afinal de contas, as pessoas que trabalham lá são muito competentes, muito especializadas, são estratégicas, são raras de conseguir e, além disso, a criatividade para criar inovação ela é restrita àquele grupo. Se você tem 3 pessoas, a criatividade de 3, tem 4 e assim por diante. Então, esses laboratórios, com o fenômeno da globalização, passaram a não ser mais tão interessantes porque eles tipicamente são lentos, nem tudo que eles fazem é 100% certo, muita coisa desenvolvida não encaixa no mercado, então tem risco e custa muito caro. E hoje, considerando as pressões da inovação, o recurso mais escasso é o tempo, o mais precioso é o tempo, né? O time to market, ou seja, aquele tempo que é necessário para você ter a ideia, desenvolver o produto, serviço e levar isso para o mercado, precisa ser cada vez menor, por causa da concorrência. O seu concorrente com certeza está pensando nisso já, e se você não pensar, e mais do que pensar, executar rapidamente, você fica para trás. E aí,
Durante a década de 1990, início dos anos 2000, algumas empresas, em especial a Intel e a IBM, começaram a se abrir para os ecossistemas de inovação que na época estavam nascendo, especialmente Vale do Silício, que é o grande ecossistema reconhecido mundialmente. E se começou a trabalhar um modelo diferente daqueles laboratórios fechados, com segredos industriais. Importante destacar que essa questão do laboratório fechado e tudo mais era muito contaminado da Guerra Fria nos Estados Unidos, né? Aquele medo de vazamento, muito contaminado pela cultura militar e tudo mais. Com o afrouxamento, o relaxamento dessas tensões mundo afora, as empresas também começaram a se sentir mais à vontade de se abrir um pouco mais para o mercado. Com isso, cria-se uma série de práticas de conexão, de compartilhamento primeiro dos desafios de inovação das empresas, ou seja, aqueles problemas internos para melhorar a qualidade, eficiência e por aí vai, que a empresa buscou soluções no mercado e não conseguiu, ou nenhuma solução que a satisfizesse adequadamente, e também a busca pelo desenvolvimento de novos produtos ou novos serviços, seja para o público existente ou para novos públicos. Com isso, as empresas começaram a se abrir, a compartilhar essas necessidades com o ecossistema, com institutos de pesquisa, com universidades, com empresas nascentes, sejam startups ou não, com inventores e por aí vai, e começaram a colher bons resultados. O time to market começou a reduzir muito. E claro, a empresa começou também a compartilhar os resultados com esses empreendedores, independentemente de serem de centros de pesquisa, de serem de empresas e por aí vai. Com isso, cria-se o conceito de inovação aberta. Hoje, tipicamente, a inovação aberta tem sido realizada pelas empresas junto a startups. Ela divulga os seus desafios de inovação, esses desafios são distribuídos, comunicados nos ecossistemas, as startups aplicam, ou seja, se inscrevem nesses programas seletivos para tentar dizer a essa empresa que a sua solução resolve aquele desafio de inovação e são feitas provas de conceito para verificar se aquela solução realmente atende ao desafio. Se der tudo certo, você tem uma relação comercial, o produto ou serviço pode ser levado ao mercado e por aí vai. Mas é importante destacar que, apesar dessa relação de startup e empresa ser muito saudável, muito importante para os ecossistemas, a inovação aberta é muito mais do que isso. Inovação aberta, como eu falei, tem que buscar grupos de pesquisa, tem que inclusive pensar em desenvolver essas práticas para os próprios funcionários da empresa. É uma forma nova de desenvolver inovação muito mais dinâmica e que com certeza tem trazido excelentes resultados para quem aplica. Inovar nunca foi tão importante, não é verdade? E isso é especialmente verdade para aquelas empresas que operam em cadeias produtivas longas ou que são muito dinâmicas. Existem dois fenômenos hoje que são muito importantes que a gente precisa prestar atenção, especialmente as empresas que se encaixam naqueles critérios que eu falei agora. Primeiro é a servicialização, ou seja, tudo está se tornando serviço. As empresas têm buscado isso para aumentar suas margens de operação e também para criar receitas recorrentes para melhorar o seu fluxo de caixa. Afinal de contas, é cada vez mais difícil você vender produtos que são caros. A margem de recorrência dessas compras tem sido cada vez menor, cada vez mais complicada. Outro ponto é a desintermediação, que é a eliminação dos intermediários nas cadeias produtivas. Então, especialmente para as empresas que estão no meio dessas cadeias produtivas, tem que prestar muita atenção, precisam inovar cada vez mais, porque senão vão ser totalmente eliminadas desses mercados. E aí, as práticas de inovação, tanto a inovação fechada, desenvolvida dentro da empresa, naqueles seus laboratórios, que receberam uma extensão por meio das práticas de inovação aberta, aquela conexão da empresa com centros de pesquisa, com universidades, com startups, com pesquisadores e por aí vai, ela se tornou fundamental. Então nós temos hoje dois grupos de práticas, a fechada e a aberta, que precisam ser trabalhadas. A inovação aberta, por ser mais recente, tem trazido alguns medos para aqueles empreendedores e para aquelas empresas, principalmente da economia tradicional, que ainda não iniciaram de uma forma mais intensiva essa prática. E é importante elencar alguns medos. O primeiro medo que nós percebemos nas empresas que ainda não adotaram a inovação aberta é aquele receio de compartilhar com o mercado os seus segredos, as suas fraquezas e tudo mais. É importante, pessoal, a gente mencionar que mais importante do que a empresa se abrir ou trabalhar um modelo de negócio mais aberto, com mais parceiros e tudo mais importante do que isso é reduzir o time to market. O tempo de você criar uma nova solução, uma melhoria de solução, entregar isso efetivamente ao mercado,
precisa ser cada vez menor, a empresa precisa ser mais ágil. Então, essas parcerias proporcionam essa agilidade, principalmente hoje com as startups. As startups são aquelas que já têm produto colocado no mercado, que já têm seu modelo de negócio validado, mas que muitas vezes não têm a estrutura empresarial ainda totalmente estabelecida e fortalecida, podem ser uma excelente oportunidade de investimentos para as empresas que operam hoje, especialmente da economia tradicional. No entanto, é necessário que a empresa supere esse medo de compartilhar os seus segredos. A outra questão é o próprio risco da inovação, a de você não entender a inovação, de não entender o processo e tudo mais. Isso se consegue superar com capacitação. E hoje nós temos no Brasil muitos programas de alta qualidade, muito profissional qualificado que pode ajudar essas empresas a superar esses medos. Então, pessoal, você que é empresário, empresária, gestor, gestora, principalmente de empresas de porte médio, grande, da economia tradicional, preste atenção, abrace a inovação aberta e, acima de tudo, supere esses medos, porque os benefícios da inovação aberta na competitividade dos seus negócios são muito grandes. E, além disso, é muito provável que o seu concorrente já esteja fazendo isso. Inovação é algo importantíssimo para as empresas. E a inovação aberta tem sido a prática preferencial por causa da redução do time to market, ou seja, o tempo da criação até a entrega de um produto ou serviço ao mercado. Quanto menor, melhor. Empresas da economia tradicional precisam prestar ainda mais atenção para isso, porque os concorrentes para essas empresas estão em todo o mundo e esses concorrentes estão sim inovando e utilizando inovação aberta. Portanto, se a sua empresa ainda não adota esta forma de inovar, está na hora de começar. Mas por onde começar? Nós já falamos de alguns medos que os gestores têm para iniciar a inovação aberta. Mas depois de superar esses medos, é necessário agir. E a ação precisa começar pela capacitação. É necessário que as equipes e principalmente as lideranças da empresa entendam os principais conceitos de inovação e de inovação aberta. A partir disso, da absorção desses conhecimentos acerca deste assunto, essas pessoas vão poder praticar dentro da empresa e efetivamente fazer as conexões com centros de pesquisa, com universidades, com laboratórios, com startups e por aí vai. E, a partir dessas conexões, para resolver desafios reais da empresa para inovar, ou seja, necessidades internas ou até de clientes que não foram atendidas ou problemas reais que existem, que foram percebidos e que para os quais não tem solução ainda, é importante desenvolver cada vez mais esse tipo de parceria e, uma vez estabelecida a parceria, criar trabalho conjunto, integrado entre a empresa e este parceiro externo para a criação efetiva de soluções com carga de novidade, de criatividade alta. Por isso que a inovação aberta é tão importante, porque a empresa sozinha, criando inovação no seu laboratório de inovação interna, de P&D, o nome que for dado, né, aquela criatividade é restrita àquele grupo. Além disso, aquele grupo é falível, é possível que haja erro ali, que talvez o caminho escolhido não seja o caminho que o mercado desejava. Então o risco é muito grande e o tempo hoje é o bem mais precioso que essa empresa tem. Então, distribuindo esses ovos em várias cestas, ou seja, você tendo parcerias com diferentes entes, diferentes startups, centros de pesquisa, universidades e por aí vai, a velocidade de entrega de soluções é muito maior, a criatividade é muito maior e, portanto, a inovação também. Sem contar que, por meio dessas práticas, os riscos da inovação são significativamente reduzidos. Então, pessoal, comece pela capacitação, busque o conhecimento necessário para a sua equipe, na sua empresa, começar a dar os primeiros passos para a inovação aberta o mais rápido possível e com a maior segurança possível. Aquele abraço!